Sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 5. Objeto de conhecimento, origem da vida e da Terra. E no detalhamento, nós vamos estudar aí sobre as proposições sobre a origem da vida, os processos da biogênese e abiogênese e também o orgânico versus inorgânico. Então estejam preparados com seu caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam vocês aqui onde é que eu estou, olha, neste cenário aqui da Terra primitiva, olha só, vulcões, né, vapores na atmosfera, como vocês estão vendo aqui, lavas. Então, assim, a Terra primitiva tinha toda uma característica muito peculiar. E para nós iniciarmos a nossa aula, nós temos aí uma pergunta que traz um pouco dessa curiosidade para nós. Vamos ver, olha. Como surgiu a vida? Vocês já pararam para tentar responder aí essa pergunta? Já se perguntaram, né, ali no seu interior, como foi que a vida surgiu no planeta Terra? Então, nós temos aí uma grande importância, né, para esses estudos relacionados à origem da vida. Vejam vocês que a origem da vida é uma das questões mais fascinantes da ciência. Entender como a vida surgiu na Terra nos ajuda a compreender os processos que levaram ao desenvolvimento de seres vivos complexos e a questionar a possibilidade de vida em outros planetas. Sempre nós estamos vendo por aí uma matéria de jornal, né, na TV, sobre vida além, né, do planeta Terra. Que características este outro planeta deve ter que dá suporte, que favorece a presença de vida, né? Então, essa é uma resposta que ainda não está dada, são especulações, mas a certeza que nós temos é que no planeta Terra existem essas condições, né, para a origem da vida, mas que tudo começou lá na Terra primitiva. Então, isso foi por volta de 4,5 bilhões de anos. Então, o planeta Terra, durante o seu primeiro bilhão de anos, foi marcado por condições muito diferentes das atuais. Então, nós temos aí essa evolução. E aí nós temos a Terra primitiva, né? O planeta Terra, durante o seu primeiro bilhão de anos, né, foi marcado por condições muito diferentes das atuais. E aí nós temos na ilustração, né, o início dessa Terra primitiva, cerca de 4,5 bilhões de anos. E ele foi evoluindo, né, ao chegar aí a 2,3 bilhões de anos, então ele foi tendo as características, né, mais parecidas com o planeta Terra que nós estamos vivenciando atualmente. Então, esse período ele foi fundamental para a formação das primeiras moléculas lá na Terra primitiva, né? Moléculas orgânicas que deram origem aos seres vivos. E é muito importante nós termos essa noção de como foi essa evolução do planeta Terra, essas características da Terra primitiva, lá 4,5 bilhões de anos atrás, que favoreceu a origem desses seres vivos, tá? Então, nós temos aí uma questão que está relacionada a um tempo, né, muito maior do que a gente costumamos ouvir aí por referências bíblicas, né? Então, quando falamos de origem da vida, sob o ponto de vista da ciência, nós temos toda uma linha do tempo que nós vamos ver agora. Olha aí, lá em 4,5 bilhões de anos atrás, tá? Nós tínhamos aí essa característica da Terra primitiva, tinha uma sucessiva processos de lavas vulcânicas, né, vapores de água, mas que também ocorreu ao longo do tempo o esfriamento dessa crosta. Então,
isso, a partir dessa característica de esfriamento, permitiu ali a origem da vida na Terra. E como que foi comprovado? Que informações científicas se tinham para essa origem da vida? Já ocorreu lá em cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Ó, aqui está a legenda, tá? 3,5 bilhões de anos atrás, com a descoberta dos primeiros fósseis. Fósseis são aqueles organismos que já viveram, né, num determinado ambiente, mas que eles foram fossilizados a partir do seu momento de... Quando concluía seu ciclo de vida, eles se tornavam fósseis por uma característica ali de carbonos que aconteciam naquela estrutura viva. Tá? Então, em 2,5 bilhões de anos atrás, já tinha aumento da concentração de oxigênio, e essa concentração de oxigênio, esse aumento também permitiu origem de outros, né, seres vivos mais complexos, como os eucariontes. E aqui nós temos, continua essa evolução, com 1,5 bilhão de anos atrás até chegar aos tempos atuais. Então, nós temos aí que essa linha do tempo mostra para a gente descobertas científicas, tá? Que não foram em um período curto de tempo, foram ao longo de bilhões de anos. E assim nós temos ainda, até hoje, essas evoluções dos seres vivos a partir de características de mutações e adaptações às mudanças do ambiente. Mas ainda falando das condições da Terra primitiva, nós temos aí na tela, que a Terra primitiva tinha uma atmosfera composta por gases como metano, e aí nós temos, olha só a interdisciplinaridade com química, CH4, né? Um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, amônia, NH3, hidrogênio, H2 e vapor de água, H2O. Né? Então, aí nós estamos falando desses elementos químicos, eram gases que estavam ali na atmosfera da Terra primitiva, logo lá no início. Naquele momento, tinha ausência de oxigênio livre, que é o H2, né? Dois átomos de oxigênio. E também, nas condições da Terra primitiva, tinha fonte de energia, que eram os relâmpagos e radiação ultravioleta, que eram em grande quantidade, possibilitando que reações químicas, né, pudessem ali ocorrer e que favoreceram a formação de moléculas orgânicas. Apesar dos avanços, pessoal, que a pesquisa sobre a origem da vida tem até hoje, né, ela ainda enfrenta desafio, essas pesquisas. Como entender que o ambiente exato da Terra primitiva e o processo de formação dessas primeiras moléculas. Cada vez mais novas descobertas surgem, né? Cada vez mais pesquisas continuam sendo realizadas e aí melhoram, né? E até nós ficamos sabendo, por meio dessas divulgações de matérias jornalísticas, de várias teorias e também questionando essas outras ideias que se tinha no passado. Então, a pesquisa científica ela continua sendo fundamental porque traz a veracidade aí para o nosso conhecimento a respeito da origem da vida. Mas também tivemos a teoria do criacionismo, né? Essa teoria do criacionismo ela é a teoria que nós mais ouvimos no nosso dia a dia, desde criança, né, com aspectos religiosos. Então, a teoria do criacionismo, como nós temos aqui, ele é uma crença religiosa ou teoria que afirma que o universo, a vida e todos os seres vivos na Terra foram criados por uma entidade divina ou sobrenatural. Então, nós temos aí um aspecto religioso também que explica um pouco sobre a teoria da origem da vida, né? Então, nós não podíamos deixar de citar aqui para vocês sobre o criacionismo, que ele não se baseia em processos naturais e evidências científicas, mas sim em textos religiosos e doutrinas de fé.
né? Então, cada um de nós temos a nossa religião, nós devemos continuar acreditando, né, na criação divina de todos os seres vivos presentes na Terra, mas nós devemos ter todas as teorias que eu vou comentar aqui na nossa aula, a diferença entre elas, e você também, quando estiver aí em discussões a respeito, saber que todas elas existem e que tem aquelas teorias que estão relacionadas aí a um ser, né, divino, criador de todos os seres vivos, mas também tem outras teorias, como nós vamos ver aí, teoria da abiogênese, é uma outra teoria, vejam aí. Também é conhecida como teoria da geração espontânea. Na teoria da abiogênese, ela diz, nesta teoria, aqui, ó, aqui nós vimos anteriormente, era o criacionismo, e aqui é a abiogênese. Ela diz que a vida, né, pode surgir espontaneamente a partir de matéria inanimada, né? Então, essa teoria, essa geração espontânea, poderia vir a partir de matéria bruta e sem vida. Tá? E, ao longo do tempo, essa teoria ela foi derrubada. Mas ainda nós temos que, durante séculos, né, essa ideia da teoria da abiogênese ela ainda foi amplamente aceita, né? Porque não tinha outra teoria que pudesse refutar, que pudesse negar. Então, nessa teoria, tinha a crença de que esses seres, como vermes e moscas, podiam surgir a partir de carne em decomposição, por exemplo. Então, nós temos aí algumas ilustrações que mostram, olha, camisas sujas e suadas podiam originar ratos, né? Então, naquela época, eles não tinham essa percepção ainda de reprodução, né? Mas sim de que aquele amontoado de roupa suja apareciam espontaneamente seres vivos, como os ratos, nesse exemplo. Outros exemplos aí, ó, os sapos surgiam do lodo presente em ambientes aquáticos, né? Ou que as vermes, né, elas tinham ali, em um outro exemplo, ó, vejam, que as vermes podiam se originar, né, espontaneamente lá dentro do intestino, porque não tinha essa noção, né, de que os seres vivos eles tinham um ser pré-existente que, ao se reproduzir, dava origem, né? Tinha ali outros processos envolvidos. Ainda não se tinha conhecimentos científicos suficientes que pudessem negar. Então, o que eles acreditavam eram nesses aspectos, né? Então, tinha ali teoria do criacionismo, agora que eu estou comentando a teoria da abiogênese, e vou comentar agora sobre outra teoria, que é da biogênese. Anotem aí, hein? Já estou nessa terceira teoria agora aqui na nossa aula, biogênese. Na teoria da biogênese, ela diz que a vida surge a partir de outro, ela surge apenas de vida pré-existente, a partir de outro ser vivo. E aí nós temos que, nessa época, tiveram grandes pesquisadores como Francesco Redi e Louis Pasteur, que propuseram, né, vários experimentos, olha, lá em 1968, por Francesco Redi e Pasteur em 1862, eles propuseram alguns experimentos que puderam ali derrubar essa teoria, as teorias anteriores, né? Então, nesta teoria da biogênese, com o experimento de Redi, de Francesco Redi, né, eles demonstraram que larvas de moscas eles não surgiam espontaneamente, né? Essas larvas eles surgiam a partir de ovos de moscas. Então, tinha uma etapa anterior, né, que podia dar origem àquelas moscas que eram vistas ali naquela carne, né? Não era uma geração espontânea, mas sim tinha larvas, como nós podemos ver agora no experimento que nós temos aqui. Vejam vocês, preste atenção no que eu vou explicar para vocês agora, tá?
Nesta teoria da biogênese, que tem ali, ela diz que a gênese, né, de vida, geração, né, ele vem a partir de outra vida, que está ali com o termo bio, né? Mas aí, para que Francesco Redi pudesse comprovar que a mosca não surgia espontaneamente, ele preparou esse experimento. Vejam vocês que aqui nós temos uma seta que sempre vai indicar etapas destes experimentos. Vejam vocês que nesse frasco aqui, né, ele tem carne no seu interior e aqui a mosca está fora desse recipiente, tá? E vocês também podem perceber neste primeiro momento que este recipiente está vedado, está tampado, digamos, por um tecido. E com o passar do tempo, não surgiu moscas no interior desse recipiente. As moscas estavam aqui, localizadas no meio externo. Então, ele já começou ali, neste momento, já começou a ter uma refutação, uma negação à teoria da abiogênese, que era a geração espontânea. Se neste caso, com os frascos, com os recipientes tampados, não surgiu moscas, então não teve geração espontânea, tá? Não teve geração espontânea. Mas aí ele precisava continuar seus experimentos. Aqui, neste primeiro momento, era um tecido que, por um acaso, impedia a passagem de ar ou qualquer outro micro-organismo. Mas aí ele colocou uma tela, tampando esse recipiente. E ainda assim, com o passar do tempo, as moscas não conseguiram chegar até a carne e não teve geração espontânea. Olha só o que aconteceu aqui. Mais uma vez, um outro jeitão de experimento, outros materiais envolvidos, a teoria da abiogênese não foi confirmada. Vamos para um terceiro momento, um terceiro experimento aí. Ele retirou da tampa retirou esse tecido ou tela da boca, né, desse recipiente. E aí, prestem atenção aqui, o que aconteceu ao longo do tempo. Tá? Surgiram larvas. As larvas de moscas, como nós já vimos aí, né, em alimentos em decomposição. Isso significa o quê? Que estas moscas que estavam no exterior, elas tiveram contato com a carne, né? E, a partir desse momento, eles ainda não sabiam sobre processos de reprodução, mas já surgiu larvas. Então, aí, já começou ele já começou a entender que a teoria da abiogênese, da geração espontânea, não explicava a origem da vida, porque com os recipientes vedados ali na sua tampa, né, na sua boca desse recipiente, não deixava a mosca entrar e não apareciam larvas. Quando ele deixou esse recipiente, a entrada desse recipiente livre, para que a mosca tivesse acesso à carne, aí surgiram larvas. Olha só que interessante, isso é etapas de pesquisa científica. Né? Vários momentos diferentes ao longo do tempo, Francesco Redi pôde comprovar que somente com a presença de moscas em contato com a carne tinham as larvas. Mas vamos continuar estudando agora os experimentos de Louis Pasteur. Vejam aí que Louis Pasteur ele também é um estudioso da teoria da biogênese, né? Que a origem da vida vinha a partir de um ser pré-existente, e é que o experimento dele foi o que derrubou definitivamente a teoria da abiogênese, que nós temos aí na nossa ilustração sobre a imagem de Louis Pasteur, e agora o experimento que ele propôs.
Vejam vocês, se lá com Francesco Redi, em 1600, né, ele pôde, a partir de frascos que estavam tampados, né, ele utilizou durante o seu processo lá frascos tampados, mas aqui em Louis Pasteur, né, ele já deixou todos os frascos já que estavam sem nenhum impedimento, podia ter passagem de ar e qualquer outra micro-organismo possivelmente nessa atmosfera. Mas aí ele já usou outra característica, o aquecimento dessa substância que estava dentro desse balão. Imaginem vocês que esse experimento aqui ele é chamado de pescoço de cisne. Olha só, vou desenhar aqui para vocês verem esse frasco olha só como parece um cisne. Vocês estão vendo? Por isso que ele é chamado de pescoço de cisne. Parece um cisne aqui, né? Se eu colocar uma água aqui, ó, né? Então, esse pescoço de cisne aqui, eu vou voltar, ó. Tá aqui ele, ó. O frasco, né? E esse pescoço aqui, ele era aberto, deixando com que micro-organismos pudessem passar para o interior daqui, mas ele estava com fervura. O que aconteceu ao longo do tempo? Não apareceu nada nesse recipiente, continuou estéril, mesmo com o pescoço aberto. Aí era Louis Pasteur. Vamos lá, desculpa, aqui ó, eu fiz a sequência diferente. Ele estava na fervura e a sequência aqui ó, continuou o líquido estéril, eu falei a mesma coisa, mas fiz a sequência errada, tá? Então tá aqui. Vamos lá agora para outra sequência, tá aqui. Tem o frasco com fervura, mas olha aqui o que aconteceu. Ele quebrou, ele tirou esse pescoço de cisne, né? Quebrou o gargalo. E aí o que aconteceu? A passagem ficou livre para que agora nós já sabemos, mas na época não se tinha essa noção, micro-organismos pudessem ter contato com o líquido, que ele resfriou, esse líquido, ao resfriar, estava aquecido aqui, mas ele resfriou ao longo do tempo e permitiu o crescimento microbiano. Olha só que interessante vocês estão vendo aí desse experimento de Louis Pasteur. Ele já avançou um pouco mais, né, em diferentes experimentos, né, e já concordou com Francesco Redi, ou seja, não surge vida espontaneamente. E assim a teoria da abiogênese foi derrubada com os experimentos de pescoço de cisne de Louis Pasteur, tá? Mas ainda temos outras teorias, vamos lá. Para a teoria da panspermia cósmica. Nesta teoria, ela é também chamada de teoria cosmogênica. E na teoria cosmogênica, olha aqui, representação de um meteorito, né? Nós temos aqui na ilustração, ó, atingindo a Terra primitiva. E é justamente por isso que vem, ó, cosmogênica, cósmica, né? Ela propõe que a vida, na Terra pode ter origem, né, fora da Terra. Então, ela teve origem lá em outro ambiente da galáxia e ela foi transportada por meteoritos ou cometas e, ao se chocar com a superfície da Terra, com a Terra primitiva, ali teve um início, um start dessa Terra primitiva, tá? Então, ó, essa teoria ela sugere que compostos orgânicos ou mesmo formas de vida microscópicas, elas podem ter sido transportadas lá do espaço e depositados na Terra. Olha que interessante isso! Quantas vezes a gente já viu aí, né, filmes sobre as galáxias, né? E aí tem essa teoria que traz para a gente essa possível transporte das galáxias, né, do cosmos, por meio de meteoritos, para
a superfície da Terra nesse choque que possivelmente teve aí ao longo do tempo. Tá? Então, essa hipótese da panspermia ela foi proposta pela primeira vez lá no século V a.C., né? Pelo filósofo grego pré-socrático Anaxágoras. Tá? E aí ele era grego, né? Lá em antes de Cristo. Nós estamos com o nascimento de Cristo 2026 anos depois de Cristo. Olha aí o tempo, né, do que está sendo representado no século V antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, lá com a presença dos gregos, tá? Então ganhou força em 1830, quando pesquisadores descobriram a presença de compostos orgânicos em amostras de meteoritos. E aí eu tenho uma outra pergunta para vocês, né? Quando os componentes inorgânicos viraram vida? E aí nós vamos ver agora um vídeo que vai trazer um pouco dessa explicação para nós. Vejam aí. Quando os componentes inorgânicos viraram vida? Para entender essa transformação, precisamos voltar bilhões de anos, até a Terra primitiva. No começo, o planeta era formado quase totalmente por substâncias inorgânicas, água, gases vulcânicos, sais minerais e dióxido de carbono. Era um ambiente hostil, com intensa radiação solar, descargas elétricas e altas temperaturas. Essas condições extremas desencadearam reações químicas que transformaram progressivamente a matéria inorgânica. A energia dos raios e do calor permitiu que novos tipos de moléculas se formassem, iniciando a construção das primeiras estruturas orgânicas. As moléculas orgânicas se destacam por possuírem carbono em estruturas complexas. Entre elas estão aminoácidos, lipídios, glicídios e bases nitrogenadas, substâncias que são os blocos fundamentais de proteínas e ácidos nucleicos. A formação desses compostos orgânicos marcou o início da evolução química. Em certo momento, essas moléculas começaram a se agrupar espontaneamente, formando estruturas chamadas coacervados. Gotículas envoltas por uma espécie de membrana natural, capazes de concentrar substâncias do ambiente. Esses agrupamentos representaram um passo essencial rumo às primeiras protocélulas, pois já apresentavam organização interna e certa estabilidade. Assim, a vida não apareceu de repente. Ela foi o resultado de milhões de anos de transformações químicas em que componentes totalmente inorgânicos deram origem aos primeiros blocos orgânicos. Entender essa transição nos ajuda a compreender nossa própria história no universo. Olha, quase um cinema, hein? Quase né? Só faltou a pipoca agora para a gente comer vendo esse filme, né? Isso aí trouxe um pouco aí dessa complexa relação que tinha os gases, os raios, né, aqueles componentes da atmosfera e tudo que acontecia na Terra primitiva até que surgissem algo que não era possível ver a olho nu, né, mas que eles estavam ali surgindo. Por isso que na evolução dos seres vivos, o primeiro micro-organismo ele era unicelular, né? E ali aquela composição orgânica, né, antes desse micro-organismo celular, ele já estava se formando com essa representação que nós vimos aí em nosso vídeo, tá? Então, tivemos aqui várias teorias que explicaram a origem da vida. É importante nós sabermos diferenciar as características, os conceitos de cada uma delas, para que nós possamos, então, discutir de uma forma amigável entre os conhecimentos da ciência, mas também respeitando a religião que todos nós temos, tá bom? Então, obrigado pela aula de hoje. Tchau.